Olá, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio das Meninas Podcast. Muitas emoções. Tanta coisa. Então, minha querida, aconteceu tanta coisa desde o primeiro episódio. Como é que você tá se sentindo com a repercussão do primeiro episódio? Eu tô muito feliz, Flor. Tô muito feliz que vocês estão aqui assistindo com a gente, comentando. Você que está assistindo esse episódio pela primeira vez, já deixa seu like aqui também, se inscreve no nosso canal, ativa aquele sininho lá, o balangudão das notificações, porque daí você vai sempre receber um aviso quando a gente tiver conteúdo novo aqui. E é uma alegria mesmo compartilhar de tantas coisas que a gente está aprendendo e também trazendo aqui e aprendendo com os relatos de vocês, né? Tá sendo muito especial. Muito especial, e agradeço para você que encaminhou para aquela amiga, para aquela mulher que é especial na sua vida, que você praticamente implorou, assiste esse episódio. Muito obrigada mesmo, os feedbacks estão sendo maravilhosos, os comentários nas nossas redes sociais, olha. Gratidão mesmo, e estamos aqui felizes da vida com esse segundo episódio que tá bem especial. Já passamos umas vivências aqui poderosas. E inclusive, olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre as feridas emocionais da nossa alma que acabam corrompendo a nossa identidade, que acabam fragmentando a nossa identidade. E vai ser forte. Mas olha, a gente falou muito sobre a nossa identidade divina, né? A nossa identidade como pessoas e como que nós recebemos essa revelação de quem somos e daquilo que a gente tem que realmente colocar ali os adjetivos do eu sou, né? Então foi muito forte. Se você ainda não viu, vai lá ver o primeiro episódio. Mas hoje a gente vai falar sobre essas feridas emocionais da nossa alma que acabam se corrompendo a nossa identidade. Então assim, quando a gente nasce, né, Cris? A gente vem purinha. Quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, quando a gente já vem assim, limpa de tudo, né? A gente vem purinha. E aí, durante a nossa infância, conforme a gente vai crescendo e se torna adolescente, depois adulto, vão acontecendo coisas, circunstâncias, situações na nossa vida que vão se ferindo, quebrando, fragmentando toda essa nossa integralidade do ser. Exemplos, tá? A gente já posso ir direto assim, pô? Já vou direto pro assunto aqui, que hoje vai ser papuf, objetivo, o negócio. Eu falei, te prepara, tá assistindo um caco, o negócio vai ficar pesado, mas vai ficar bom. Tudo, absolutamente tudo que você viveu, tudo que você ouviu, tudo que falaram pra você, sob repetição, sob forte impacto emocional, você sentiu aquela emoção, seja ela uma emoção satisfatória ou uma emoção desconfortável, tudo isso vai ali moldando a sua identidade ou a forma como você se vê. Na verdade, não é porque a sua identidade é a sua identidade, ela não pode ser tirada de você, não pode ser roubada de você. Mas a questão é a forma como nós interpretamos quem nós somos. Então, se você sofreu, abuso, sofreu abandono, xingaram você, humilharam você, viveu e não necessariamente circunstâncias traumáticas, mas como você interpretou essas circunstâncias na idade que você tinha, na consciência que você tinha, isso ficou registrado. E isso fere o teu entendimento de quem você é. É forte, né, amiga? É muito forte, porque a gente aprende ali na jornada da mentoria da Êxodos sobre sermos moldados numa versão que a dor definiu. Exatamente. E essa dor, ela é tão intensa que leva você a acreditar que a forma como você reage no jeito que alguém fala com você, no jeito que alguém faz algo pra você, e a sua reação, ela vai ser dentro do molde do seu trauma, dentro dessa dor. E você acaba acreditando, por exemplo, eu sofri muito bullying, né, na adolescência, na infância, por conta do tom da minha voz. Né, que eu tenho um tom de voz mais forte, que vem do meu pai, da família do meu pai, todo mundo fala alto, fala gritando. Muita gente. E vir desse ambiente onde eles sentem que é normal falar assim,
mas eles não paravam para se olhar, mas para quem ali, no meu caso, a filha do meu pai, né, neta da minha avó, Cristina, controla o sinal de voz. O que acontecia todas as vezes que alguém fazia um comentário de forma que me levasse a acreditar que aquilo era extremamente negativo e um defeito. Aí, o que moldou? O que levou a eu crer sobre a minha pessoa, sobre a minha identidade? Eu realmente acreditava que eu era uma pessoa fora de controle. Olha a identidade que formou em mim. Eu sou uma pessoa fora de controle. E antes de eu descobrir que eu tenho TDAH, as pessoas apontavam direto, todo mundo que eu conhecia, até alguém estranho. Nossa, você tem muita energia. Era a primeira comentário. E aquilo entrava em mim como algo de defeito. Lá vem mais um defeito. Caramba, lá vai eu ter problema por ter muita energia. Então, mal sabia eu que na realidade era por conta do TDAH que, por não saber e buscar o conhecimento necessário para eu entender como a minha mente funcionava, sobre a questão da energia, que muitas vezes ela estava alta, mas muitos dias ela estaria em baixo. E o que me levava a acreditar que eu era uma pessoa mais depressiva e não era algo da condição que eu tenho. Então, essa falta de conhecimento sobre a dor moldar você numa identidade que te leva a acreditar que isso é quem você é. Quantas mulheres falam, porque eu sou assim mesmo. Porque eu sou honesta. Não, você não é honesta, você está sendo arrogante. Porque podemos ser honestas sem magoar o outro, né? Podemos falar a verdade quando necessário, de situações difíceis entre duas pessoas, mas sem achar que você está falando porque você quer estar certa. Porque eu falo mesmo, é arrogância, não é ser uma identidade, como é que eu falo, autêntica. Então, entender isso, até da parte de pessoas que têm esse comportamento e entender o meu próprio comportamento, né, de, nossa, era o TDAH aqui. Aqui era a questão cultural na família, eles adoravam só apontar dedo e não se observar. Eu também falo alto, que eu me sentia muito isolada. Eu falei, poxa, será que eu falo mais alto que todo mundo? E não era só comigo, era com uma prima minha também. Então aquilo moldou uma insegurança dentro de mim e me blindar da minha autenticidade. Já pensou? Blindar a si mesmo de sua autenticidade? E aqui tu colocou um ponto muito importante, porque quando nós somos feridas, o que aciona o mecanismo de defesa? Sim. Então, acaba que a gente cria um mecanismo de defesa para que o nosso corpo, a nossa mente, a gente não sinta de novo aquela mesma sensação, aquela mesma emoção de quando a gente foi ferido. E é daí que se instalam os gatilhos emocionais. Quando alguém fala alguma coisa pra mim, ou, né, que me lembra daquela sensação que eu tive quando eu fui ferida. Que é muito desconfortável. Que é muito desconfortável, meu muito, sistema nervoso não sabe processar, ele não quer processar, então eu entro na defensiva. E eu entro na defensiva muitas vezes agindo com arrogância, igual tu falou, ou, né, com orgulho, um ego muito inflado, já digo assim, e você já parte me fecha, ou me fecha, ou me fecha, ou fujo, porque aciona o mecanismo de defesa é aquele, ou você vai pra luta, você se torna, né, realmente uma ferinha querendo machucar, querendo revidar, ou você foge e se esconde, se fecha na sua concha. Então é muito interessante, porque aí a gente conseguindo entender como é processado tudo isso e como que eu reajo diante de certas circunstâncias, aí fica muito claro. Então, é justamente aquilo. Toda vez que alguma situação acontece que te deixa extremamente incomodada, ou não tem aquelas pessoas, às vezes, que incomodam, a presença da pessoa incomoda. Sim. Você nem conhece a pessoa, você já tá julgando, falando que não vai com a cara daquela pessoa. Às vezes tem alguma coisa naquela pessoa que te remete a uma sensação, a uma lembrança que você não lembra conscientemente, mas que está armazenado lá no teu inconsciente, no teu sistema de memórias. E tudo, absolutamente tudo que nos incomoda, que nos gera desconforto, que gera ranço, é porque tem algo aí que precisa ser curado. Aquilo que o outro fala, faz, diz, mostra como o outro é ferido, magoado do caráter do outro. E como eu me sinto em relação ao que o outro fala, faz ou diz, tá dizendo sobre mim.
sobre o que eu ainda não curei em mim, sobre o que ainda tá latente ali pedindo por cura. Muito bem. E quando eu percebi esse padrão dentro de mim, que a resposta de descobrir que tinha TDAH, descobrir a identificação do padrão dentro dos meus familiares ali, aí eu falei, peraí, agora eu preciso tomar uma decisão, porque estar alerta para uma dor que você tem, para uma ferida que você carrega, não significa que você já decidiu se curar dela. Porque muitas vezes tem um monte de mulher andando por aí, muito bem alerta, sabe, atenta sobre aquilo que aconteceu com ela, do porquê. Sabe até descrever a dor, o trauma, tudo. Tudo, mas ainda não tomou a decisão de curar. E eu entendi isso, eu entendi que eu precisava tomar uma iniciativa, né? Não apenas, isso aconteceu. E um erro muito grande que eu observei também, porque eu cometi esse equívoco, tá? De identificar certas dores em mim, de coisas que me aconteceram no passado e fielmente mentir pra mim que aquilo não estava me afetando. Pensa numa negação, né? Não, aquilo não me afeta mais. Se não afeta você, por que a sua vida não está melhor? Porque quando verdadeiramente estamos vivendo a cura de algo, a vida ela melhora, gente. Destrava financeiro, destrava aceitação de amor no relacionamento, destrava uma vida de estresse que é comum, agora é calma. Eu entendi que enquanto eu estou vivendo uma dificuldade que fica se manifestando, existe algo que eu estou negando. Olha só que forte isso. Enquanto uma dificuldade persiste, é porque eu estou negando algo que existe. Forte, né? E por que a gente entra na negação? Mecanismo de defesa. Porque é difícil encarar a dor, é difícil encarar o trauma, é difícil assumir que aquilo te afeta. Com certeza. É difícil assumir a responsabilidade das suas ações sendo influenciada por esses gatilhos. Você pensa que foi fácil para mim? Admitir que eu não devo falar gritando? O meu TDAH não tem nada a ver. Porque o trauma, aí às vezes eu perco o meu controle e eu vou falar gritando. Não. Ali eu tive que aceitar que aquele padrão não pode mais ter domínio acima do padrão do Espírito. Aí já entra a questão da influência do Espírito Santo. Se eu me digo uma seguidora assídua do Salvador Jesus Cristo, e se eu digo que eu tenho que estar digna de ter essa influência do Espírito Santo sobre a minha vida, eu tenho que fazer uma escolha. Que escolha é essa? Parar de me esconder por trás das minhas dores. Porque isso me aconteceu. Porque fulano me tratou de tal forma. Porque isso. Sabe o porquê? Tem que eliminar isso. Você vai ter que aprender a deixar de se esconder por trás dos seus porquê. Eu tive que encarar isso. De entender como esse apego, né, as minhas dores, aos traumas, estava afetando a minha família através das minhas ações, influenciada por isso. Enquanto eu não consegui reconhecer isso com honestidade, que vem já o próximo nível, que é arrependimento, sim. Mas eu fui abusada por pessoas, por isso eu sou assim. Não, minha querida. O abuso conjugal atrás foi difícil. Deus nunca vai tirar o peso do que te aconteceu. Isso aí eu também levou anos para eu aprender. Eu tinha dificuldade de aceitar esse nível de amor, de que Deus nunca ia tirar o peso do que me aconteceu. Mas, acima disso, Ele queria que eu vivesse a leveza da aceitação do amor dele. E é por isso que Jesus falou, né? Que com Ele o fardo é leve, sim, o jugo é suave. Porque quando nós vivemos um processo realmente de arrependimento e perdão, porque os dois estão associados, né? Eu assumo a responsabilidade minha sobre estar ali justificando o meu trauma e continuando tendo os meus insucessos, né? Eu assumo essa responsabilidade, então vi um arrependimento e um perdão.
Eu perdoo, libero aquelas pessoas que me causaram dor, aquelas pessoas que me fizeram sentir ressentimento. E aí, só através do amor do Salvador isso é possível. Só, não tem outro caminho. Não tem outro meio. Quantas mentorias antes de alinhar o Salvador, não sabia se você tentou? Nossa, muitas. E muitas dessas mentorias que eu fazia, não tinha o Salvador, não tinha o Evangelho, não tinha escritura dentro. Porque eu acreditava fielmente que era o caminho, porque era uma forma de não olhar tão profundo para aquilo que havia me acontecido. E somente com o Salvador não tem como. Porque só ele vai proporcionar aquela virada de chave para algo extremamente difícil. Como um exemplo, a questão do perdão. É algo muito difícil. Perdoar alguém que de forma deliberada feriu você. E eu vou entregar para vocês agora um acesso que eu tive durante o processo da mentoria Êxodos, de olhar, de permitir o Salvador entrar e me guiar, me pegar pela mão, encarar uma dor muito grande, né? E a dor que ele me ajudou a encarar, de olhar, eu me lembro assim, da questão do perdão, né? Não é fácil para muitas mulheres, especialmente, perdoar alguém que você viu ali que fez algo de forma deliberada. Eu acreditava que esse era o ápice do processo. Mas aí o Salvador disse assim, filha, a dor do teu trauma não foi nem tanto as pessoas que fizeram de forma deliberada. Por exemplo, as pessoas que me abusaram, tudo, planejaram mesmo, eles sabiam o que estavam fazendo, né? Foi de forma deliberada, sabia que eu era uma criança, foram lá e fizeram, né? Porque não foi só uma, foram várias pessoas. Mas a dor maior não era isso. Eu tenho que perdoar os meus abusadores. É perdoar o fato de eu não ter em quem confiar para contar. Ali foi o ápice de eu entender do perdão. Essa era a minha dor. A minha dor antes do abuso era já na minha mente criança, eu não tinha entendido. Eu chorei tanto quando eu vivi essa parte do processo da cura, que a minha dor é que eu não tinha ninguém, eu não sentia, na minha alma de criança, eu não sentia que eu podia confiar em alguém para me defender. Nossa. Essa era a dor. E eu tinha que perdoar as pessoas que eu gostaria que tivessem ali, que eu pudesse confiar, mas as pessoas que eu queria confiar, elas estavam ocupadas demais ferindo umas às outras. Elas estavam ocupadas demais buscando proteger o emocional delas, buscando proteger o psicológico delas e até o físico delas. E a minha criança sabia que essa dor era real. Eu não podia confiar. E falar. Você imagina, amiga, o estrago que isso aconteceu com você, aconteceu com tantas outras mulheres, homens, crianças, enfim, jovens, né? Que carregaram por tantos anos uma situação da qual não tem a maturidade, não tem o intelecto, não tem a capacidade de processar a informação. E por não ter essa capacidade, ainda não ter com quem contar. É por isso que muitos abusos continuam acontecendo e se manifestam às vezes por meses, por anos, porque a vulnerabilidade é tanta e o abusador ele conhece, ele sabe quando a pessoa é vulnerável a ponto de ela não falar, ela não ter com quem contar, não ter para quem falar, se abrir e ninguém que a defenda ou que acredite, entende? Então, isso é muito sério. É muito sério. E aí você imagina o quanto que isso deturpa mesmo, destrói, fragmenta a identidade de uma pessoa. Nossa, enquanto eu contava o relato, quase eu ouvi porcelana se partindo assim. O som que veio na minha mente, da minha menina, ela se fragmentando assim, ficando toda rachada. Mas chega um ponto onde você não tá rachado, você literalmente se vira cacos, que foi o que nós falamos aqui no início do podcast, a pessoa se torna em vários pedaços. Ela fica um caco. E engraçado porque quando a gente se envolve num relacionamento, no meu caso, quando eu casei com meu esposo,
é no subconsciente que está aquele desejo da restauração. Pode ver que algo pede em você para se sentir completa, para se sentir, sabe, inteira. Algo te pede para ser inteira. Mas você projeta essa responsabilidade no seu amor. E é daí que vem tantos conflitos. Sim, porque adivinha, assim como você está fragmentada, ele também está. Mas ao contrário, mulher, ela sente esse chamado para ser inteira novamente. E o homem, ele é mais resistente. Ele tende a dizer que tá tudo bem, ele se conforma com aquele estado atual dele e por isso ele não estressa tanto. Eu sou assim, acabou, tá tudo bem. Me fragmentaram, tá ótimo. Mas a mulher, é da natureza dela querer consertar as coisas. É da natureza dela organizar, querer organizar, cultivar. Isso. Aí ela olha pro companheiro e pensa o quê? Ah, ele tem jeito, vou dar um jeito. Vai nessa. Mas não é do seu chamado consertar seu marido. É chamado de Jesus. O Salvador é o responsável e que é o único, ele é o único que tem esse poder. Porque ele vai enxergar coisas ali no meio dos cacos que nenhuma de nós... Eu nunca pensei que a minha dor real, eu por anos acreditei que eram os abusos. Mas não era. Era a falta de confiança para quem contar. E aí você vê, Flor, você falou, a gente já entra nas feridas propriamente ditas, né? Você falou do abuso. O abuso é uma ferida emocional profunda. Uma pessoa que foi abusada, ela tende a ir por dois caminhos, né? Ou ela passa a realmente se submeter a outros tipos de abuso, né? Não vai crescer e vai sempre assim ficar insegura porque estão me abusando daqui. Isso em relações no trabalho, no mercado de trabalho, em qualquer coisa. Então, ter uma dificuldade de posicionamento, isso é uma consequência, né? Sim. Ou vai pro outro lado, se torna tão fechada, tão arrogante, tão tóxica, não fica ali, cria um muro, uma barreira intransponível, ninguém entra aqui pra me ferir de novo. Então, e acaba tendo uma consequência, né, que pode ir para esses dois caminhos. Ou ela fica submissa ali muito a ponto de continuar sofrendo abusos, ou ela fica durona, rígida e daqui ninguém se aproxima mais. E ela acredita que ela tá sendo forte. Exatamente. Aí de força não tem nada, que foi a lição que eu aprendi ontem. A fragilidade da dor. Né? Engraçado, eu vou trazer agora, hoje eu estava fazendo atendimento com uma cliente e ficou muito nítido algo que eu fazia também, mas ficou nítido nesse atendimento que eu realizei hoje. A dificuldade que ela estava enfrentando era sobre ter que voltar a tomar uma determinada medicação para ajudá-la. Aí, o que a crença que estava nela? Que remédios não são bons. Aí veio na hora, gente, esse remédio não é bom porque diabetes. Imagina um diabético com essa crença. E uma pessoa com câncer? E uma pessoa que tem um problema cardíaco seríssimo? Se ela levar essa crença ao pé da letra, o que vai acontecer com uma pessoa dessa? Eu falei, Deus foi quem inventou o remédio. O que foi inventado por Deus foi o abuso sobre esse tipo de medicamento. Mas orientado por um profissional, dá para... Sim, você pode orientado porque vai ser uma bênção para você. Qual é o meu ponto aqui? Que muitas vezes nós temos uma crença de algo que pode nos ajudar. Quantas pessoas são resistentes à terapia e falam assim, é só para louco ou para rico? Isso é uma crença instalada em muita gente. Muita gente, é para louco, é para rico. Eu fazer mentoria? Não, isso para quem tem dinheiro. Aí a pessoa vai acreditando. Todas as coisas que podem nos abençoar, nos beneficiar, ele tem que olhar que o nosso eu fragmentado, porque como tem todo esse monte de brecha escancarada, aí o inimigo vai lá e instala algo que é o contrário daquilo que vem para nos abençoar, que é de Deus mesmo. E eu vi o semblante dela ter paz. Ela sentiu paz.
Porque agora ela pode ir com o profissional, né, pegar o medicamento tranquilo, porque é uma bênção. Agora imagina viver num mundo sem remédio. E aí, olha como é importante a gente entender e identificar as crenças que limitam a gente. Porque você imagina a culpa que ela poderia sentir ao fazer um tratamento indo contra uma crença dela. Sim, já pensou? E aí, um ser humano que vive sob constante sentimento de culpa tende à morte. Tende à morte. Então, é muito importante a gente entender isso, fazer autoanálises, fazer terapia, buscar estudo, buscar conhecimento nas escrituras, fazer realmente o que precisa ser feito, porque aí a gente vai se entendendo, a gente vai se conhecendo, a gente vai eliminando essas barreiras aí da nossa mente que vai só nos adoecendo, porque adoece. Adoece, especialmente pela culpa, como ela estava sentindo uma culpa enorme sobre isso, né? E tá ali, é olhar pelo lado aonde Deus está. E foi muito, muito especial esse atendimento hoje, porque eu vi onde Deus está. Ele criou o remédio. Você acredita mesmo que Satanás quer criar remédio, gente? Não, ele quer que tu se ferre. Aí, mas tudo que Deus cria, ele vai e corrompe. Né? Aí ele vou inventar a crença sobre remédio. Ah, tá, não consigo pegar pessoas aqui, então eu vou ensinar essa pessoa a abusar de medicamento. Então, tem uma linha bem tênue ali sobre essa crença. Então, não pode abusar de medicamento de jeito nenhum, nem se tornar dependente, sempre com orientação de um profissional. Ponto. Exatamente. Acabou. O profissional orientou, vai lá, obedece direitinho, tá? Não abusa, não faz por conta própria. Com a terapia é a mesma coisa. Tem muita gente, eu gosto de assistir vídeo, consultar o ChatGPT. Gente, você precisa de um ser humano. Você precisa sentar com alguém. Você tem que sentar com alguém que tem um alinhamento com Deus, né? Uma pessoa íntegra, um profissional da área, com experiência. Senta com um ser humano para ver aquela troca. E para você ver quantas crenças novas estão se instalando. Mas eu preciso só fazer... Quantas vezes também, muito autodidata, uma pessoa super autodidata. Mas o Senhor esfregava na minha cara, você precisa continuar com uma terapeuta. Aí, não conformada, não tem só uma, tem uns 2, 3. Que ótimo! E você falou, Flor, eu quero falar também de algo que para mim foi bem importante dentro da Êxodos, quando eu vivi meu primeiro processo ali, de uma das feridas da minha alma. Uma das feridas que eu tinha era referente à humilhação. Então eu passei algumas humilhações bem fortes, bem pesadas, principalmente na minha juventude, ali entre pré-adolescência e adolescente. E ali, gente, quando eu passei por esse processo de humilhação, que num outro momento eu vou contar pra vocês aqui, mas ali eu fiz um acordo naquele momento de que nunca ninguém mais ia falar comigo daquele jeito, que eu colocaria motivos para nunca mais passar por aquela situação de novo. Então aí o que acontece? Qual foi o meu mecanismo de defesa, de sobrevivência instalado por conta dessa ferida da humilhação? Eu me tornei uma fazedora, eu me tornei performática. Então eu tinha que fazer tudo da melhor forma, de uma forma perfeita. Nossa, eu acho que eu nunca estaria gravando aqui, assim, de forma improvisada, se não fosse no... Agora eu vejo o quanto que eu curei isso, sabe, amiga? Porque eu era muito assim. Então, por muitos anos da minha vida, eu acabei trabalhando e sendo moldada por conta dessa ferida na minha identidade. Então, colocava o fazer antes do ser. Então eu entendi que para eu ter valor e não ser humilhada de novo, eu precisaria ser cada vez melhor, fazer cada vez melhor para me sentir melhor, entendeu? Gente, isso foi muito pesado. Foi muito pesado. Por anos eu ficava assim, eu me sentia esgotada de ter que estar sempre tentando provar alguma coisa para alguém. Então você imagina que louco isso. Não sei, de repente você que está aqui ouvindo possa se identificar com isso e observe em que momento da sua vida você fez um acordo de que nunca mais isso ia acontecer. E aí você adota para você uma postura
que te coloca no mecanismo de defesa. Uma outra coisa que pra mim era um mecanismo de defesa, uma dificuldade imensa de assumir que eu tô errada. Então, assim, inclusive quantos conflitos eu tive ao longo da minha vida profissional, dentro de casa, no relacionamento conjugal, por ter uma dificuldade imensa de assumir que eu estava errada. Porque se eu me colocasse, se eu fizesse alguma coisa, se eu me colocasse como errada, aquilo seria muito humilhante. Então ia me remeter à minha ferida na minha alma. Então, olha só. E aí isso me colocava numa postura sempre de fazedora, performática, arrogante. Eu nunca tô errada, eu sei de tudo, eu sou a melhor, eu faço melhor e não sei o quê. E eu tinha uma dificuldade imensa de confiar de que o outro ia fazer melhor do que eu. Olha isso, que loucura, que loucura. E aí, assim, dentro do processo da Êxodos, eu achava que eu já tinha curado algumas coisas, mas dentro do processo da Êxodos, que foi toda a vivência que eu e a Cris tivemos ao longo do ano passado, e aí se tornou na mentoria, e depois se tornou no livro, foi assim, ó, escancarado na minha cara. Veio ali, gente, tem perguntas profundas, inspiradas por Deus, que faz você acessar níveis do teu subconsciente, do teu inconsciente, que faz você realmente olhar, tomar novas decisões, curar e, ó, o Espírito Santo, ele restaura e o nome de Jesus cura e te livra de tudo, sabe? Então, foi muito lindo. E aí, nossa, fui me passando assim, me permitindo viver coisas novas do ano passado pra cá, gente. Que eu fico assim, perplexa, Cris. Eu fico perplexa, que eu falo assim, nossa, nem nos meus melhores sonhos e coisa, eu imaginava que eu ia estar vivendo isso. E que hoje eu consigo sentir a leveza por não estar mais nessas algemas da minha ferida emocional. Porque uma ferida emocional te causa algema, literalmente. Sim, porque o Pai Celestial, ele vai sempre buscar nos tirar do lugar de vítima. Ele não vai ser uma pessoa, um ser que vai diminuir o que te aconteceu. Ele não vai, tá? Ele não vai diminuir a intensidade de alguma agressão que você passou, de abuso, seja emocional, físico ou psicológico. Ele não vai tirar o peso disso, porque ele vai validar com certeza. Mas uma coisa que ele vai fazer, sem dúvida, é tirar você do estado de vítima. Exatamente. Porque no estado de vítima não tem crescimento, não tem evolução. É só apontação de dedo o tempo todo, culpando. E enquanto a gente seguir culpando, não tem como crescer. Você fica ali presa com essas algemas, né, que acabam impedindo a gente de viver as nossas realizações. Até você pode chegar a viver realizações. Vivi diversas realizações. Na força do braço. Sim, mas tirava o brilho dessas realizações. Não durava muito tempo a alegria. Sempre acontecia alguma coisa que tirava a alegria daquele momento, daquele acontecimento. E eu ficava muito frustrada. Mas aí eu entendi porque a minha mentalidade era uma mentalidade de vítima. E como é que tu vai crescer, melhorar, corrigir alguma coisa se você nunca tá errada? Sim. Se a culpa não é sua, se a culpa é do outro. Quando a gente é a vítima, a culpa nunca é sua, a culpa é do outro. Ah, porque me fizeram isso. Ah, porque falaram isso. Ah, porque abusaram de mim. Mas sempre me acontece. Sempre me acontece isso aqui. Ai, eu tenho o dedo podre pra amizade. Só escolhe pessoa que me trai. Aí você vai o quê? Falando através do seu fragmento. Não do seu eu inteiro. Porque o seu eu inteiro, minha querida, é a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. O seu eu inteiro é a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Aí como transparecer isso? Ah, dói. E é muito incrível porque quando a gente para pensar assim, ó, aprender com Jesus Cristo. Jesus, ele sempre soube quem ele era. Ele nunca duvidou, ele nunca teve uma sombra de dúvida da identidade dele. Então ele não culpava ninguém, ele era completamente autorresponsável, ele não dissimulava, ele tinha que falar o que
feria, né? Feria os fariseus, feria os doutores da lei. E ele falava, ele se posicionava, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele, assim como ele precisava ser duro em determinados momentos, ele era um poço de mansidão. E as escrituras falam que Jesus andou fazendo bem. Uma forma tão, assim, até simples, né? De resumir quem ele era. Ele andou fazendo bem. Mas é isso, como que eu posso aprender com Jesus e assumir a minha responsabilidade de ser quem eu sou, de verdade, e assim, aceitar os meus erros, confessar os meus pecados, me ajoelhar, mas eu sou humilhar, mas eu sou vítima. Pedir perdão. E aí? Mas eu sou vítima. Fizeram tanta coisa pra mim, e aí? Quando você é vítima, vai continuar sendo vítima. A vítima, ela espera sempre que alguém vai lá e socorra ela, né? A vítima sempre espera que alguém venha te salvar, que alguém venha, se tenha comiseração. A vítima, olha o ganho secundário da vítima. Ela se sente importante toda vez que alguém fala: ai, coitadinha, que fizeram isso com você, não tô acreditando. Isso é ganho secundário. A vítima, ela se sente amada, importante, especial, quando alguém passa a mãozinha na cabeça dela e fala: oh. E aí, observe nos teus relacionamentos quem que está te alimentando como vítima. E aí a gente entra para um outro nível de toda vez que você atrai os teus relacionamentos, tudo que está na sua volta, eles estão te alimentando. E do que você está se alimentando? Você continua sendo a vítima e permitindo que pessoas ao seu entorno te tratem como uma coitadinha? Ou você está entendendo aqui hoje o que a gente está querendo te entregar, vai assumir a responsabilidade sobre isso? Não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida e sair dessa... E é muito interessante, tá? Porque quando a gente se posiciona, quando você sai de vítima para protagonista, relações vão ser mexidas. Relações vão ser mexidas, vai ter desalinhamento. Antes de um alinhamento, vai ter desalinhamento. Ai, com certeza. E dói, tá? E dói. Eu tô vivendo na pele essas coisas, tá? Sim, eu sou testemunha. E ela foi avisada meses atrás que o que tá acontecendo agora ia se suceder. Então, o desafio que nós queremos deixar para você hoje, antes de encerrar, identifique na sua pessoa o que segue te fragmentando até hoje. Já tá um caco, mas o que ainda existe que tá pegando os cacos aí, fazendo ficar pior ainda. E Fabíola e eu, nós já estamos nessa fase onde conseguimos ver que tá os remendos já. Né? O Salvador tá colando ali todos os pedaços e ansiamos para o dia que ficar tudo inteiro. Né? Mas somos completas, não tem nem um pedaço faltando. Exatamente. E isso é muito importante você entender. Que apesar de estar fragmentada, nenhuma peça só está faltando. Nenhuma. Que ele sabe que tá tudo ali. Mas é muito ruim olhar para a bagunça, né? Ter a nossa versão frustrada, estressada, com raiva, ressentida, magoada, de olhar para essa pilha feliz, tá ali, o pedaço do nosso eu feliz está lá no meio, do nosso eu que vibra com o próximo, tá tudo ali, mas tá tudo, desorganizado, espalhado. E uma coisa, Cris, que me veio aqui agora, que nenhuma parte te falta, tá tudo aí. E nada vai completar você. O trabalho não vai completar você, o carro não vai completar você. Dinheiro a mais não vai completar. A casa dos sonhos não vai. Não. Tem muita gente que fala, porque quando eu casar, ou porque quando eu ter um filho, ou porque quando eu ter aquele emprego, porque quando eu ter aquele trabalho, porque quando eu ganhar mais, porque quando eu ter a minha casa própria, eu vou me sentir completa, eu vou ser feliz. Não. Você já é. Exatamente. Você já tá. E essas coisas, nada de coisa
nada de coisa, nada do mundo material pode completar você. E é o amor do Salvador que restaura você. Porque a sua identidade, ela já é completa, a sua natureza, ela já é divina. O seu eu é único. Você para pensar isso. Quando eu penso isso, eu me arrepio. Que Deus, na sua infinita sabedoria, inteligência, amor, Ele criou cada filho único. Eu sou única, Cris é única, você é única. Não existe ninguém, absolutamente ninguém no mundo, e nunca existiu e nunca existirá alguém no mundo como eu, como você, como a Cris. Nós somos únicas, temos valor individual. Então, eu importo, você importa. A Cris importa, todas nós importamos. Então, quando eu olho isso, eu falo assim, meu Deus, quanta criatividade, quanto amor. Olha a abundância nas criações do Pai. Se eu olho assim pra mim, eu olho pra minha unha, já é uma coisa complexa. Sim. Uma unha é complexo. E Deus, nem a minha unha vai ser igual à sua. Quem dirá, assim, quem dirá a sua forma de ser, de sentir, de se expressar, de falar. Então, quando eu curo em mim aquilo que me fragmentou e que me tornou em pedaços, eu sou autorizada a ajudar outras a como é que fala? Se montar, compreender aonde cada coisa vai. Exatamente. E aí vem o amor do Salvador selando tudo, então é a coisa mais linda. Então, hoje olhe pra você por inteira, não tenha medo, vergonha do que te aconteceu. Tem muita coisa que você carrega que você nunca teve coragem de contar pra ninguém. Talvez que você se culpa, que você se julga. Eu falei pra Cris, eu falei, gente, a gente já sofreu tanta rejeição na nossa vida, a gente já sofreu tanta rejeição, tantas outras coisas, tantas outras feridas, por que a gente se rejeita também? Por que nós mesmas nos se chicoteamos, né? Sim. Então a gente não precisa mais disso. Então olhe para o convite hoje é para que você olhe para você por inteira. Tá em caco, mas tá tudo aqui, ó. Tudo faz parte de você. E começa. E pede ajuda também, sabe? Pra ir juntando tudo isso. Entrega diante do Senhor as suas dores. Se precisar realmente passar por um processo do arrependimento, passe. Se precisar pedir perdão, peça. Você vai ver como Mas e o outro que me feriu, Fabiola? A culpa não é sua, né? Mas e aí, o que eu faço? Como assim pedir perdão, mas o outro me feriu, me magoou? O outro é problema do Senhor. Exatamente. A justiça é dele. É dele. Porque eu vejo essa pessoa, nossa, fez tanto mal e tá aí vivendo uma vida toda cheia de realização. A conta vem. Você precisa cuidar de si. Então, aqui deixamos. Se você vê que há alguém que magoou, que feriu, ainda incomoda você, porque essa pessoa... isso está te fragmentando. Você já identificou algo que está fragmentando você. E o Salvador está ansioso para te ajudar ali nesse processo. Vamos lá organizar? Vamos lá fazer você se sentir completo? Porque você é completo. A gente só não sente. É muito difícil. Eu podia dizer, eu sou branca. Porque eu me sinto branca, mas não sou. Exatamente. Muitas vezes a gente repete algo que não é verdadeiro, não é a realidade. E o dever do nosso Salvador é nos salvar das mentiras que nós contamos para nós mesmos. Então, e aprender a amar o que realmente somos. Eu amo ser morena, eu amo ser branca. Amar sermos do jeito que Deus nos fez. Eu amo ser mulher, eu amo ser mãe. Sou mãe porque Ele me fez mãe. Exatamente. Cris, mas eu não posso ter filho. Mas você já nasceu para ser mãe. Seja através da adoção, seja cuidando. Mas eu não casei. Mas você vai ser mãe da sua comunidade, do cuidar de si. Então não tem como, já é algo nosso, é a nossa identidade. Eu amo ser esposa, eu amo ser amiga. Então é aprender a ir amando todas essas qualidades, todas esses pedaços que existem, essas partes que existem em nós, que fazem cada uma das filhas de Deus ser única e peculiar.
perante Deus. Tem um DNA, gente, não existe DNA igual o nosso. É lindo. É lindo demais. Gente, é lindo. É lindo. Deus é perfeito. Gostou? Eu amei. Ai, eu amei, gente. Esse é o segundo episódio. O terceiro já tá pronto também, né, Fabiola? A gente já tá com ele na ponta. Tu gostou? O terceiro já tá vindo aí também. Então, foi um prazer, meninas. Papai Celeste, muito obrigada. Encaminha esse episódio pra alguém que você sabe que tá ali em frangalhos. Que tá toda acabada. E vamos falar também, Cris, do nosso livro. Gente, sim. Olha só, amadas. A nossa obra abençoada, inspirada pelo Papai Celeste. Tudo que a gente viveu ao longo desses últimos meses, né, do ano passado pra cá, nós implementamos em turmas de mentoria e depois, inspirados pelo Senhor, nós publicamos essa obra linda, 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 linda. Tá tudo aqui. Perguntas profundas para você refletir, sabe? Maná do dia, que é uma escritura do dia para você ponderar, reflexões profundas aqui como pílulas para você realmente ponderar sobre a sua vida, músicas que nós selecionamos para os seus louvores, mas principalmente as perguntas sobre a sua vida para você viver uma cura profunda e libertadora de todos os seus cativeiros mentais, emocionais, espirituais e alinhando terapia e espiritualidade, tudo. Então é muito completo, sabe? Aqui a gente vive uma profunda libertação mesmo. A gente, êxodos, você atravessa o deserto das emoções. E a Terra Prometida, gente, é um estado de espírito. Quando você atravessa, quando você faz esse êxodo literal, essa mudança de mente, de coração, de alma, você chega na Terra Prometida, que é um estado de espírito onde você vive melhor, mais abundante, mais nutrida da boa palavra, com mais doçura. Leite e mel, né, amiga? Leite e mel, ter mais calma. Então, já acessa o link disponível nesse vídeo e entre em contato aí para adquirir a sua cópia. Deus quer te curar. Acima de tudo, Ele quer que você se sinta completa do jeitinho que Ele fez quando você veio ao mundo. Obrigada, meus amores. Beijo. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.